Por via das dúvidas eles pesquisavam e tal, mas deixavam lá. Com o tempo, começou a crescer muito o arquivo. Então não cabia mais. E aí, como não cabia mais, colocaram em outra letra. A letra mais vaga na época era o X. Então foi para o arquivo X, esse material, essas pastinhas e tal. Então dizem que é daí que vem o nome. Que vem do X-Files. O X-Files, exatamente. E a cena no... Aliás, o maestro sabe a música, ainda se lembra da música do arquivo X, não? Lembro. Você lembra ainda? Não lembro. Não, também... E a do Batman? Desculpe, não, pode deixar. Eu sei que eu exagerei. Querer que você se lembre de uma coisa ainda do ano passado. Seria realmente... Mas tem a música aqui. Cadê? Vamos soltar o VT, por favor, do arquivo X. Cadê? Dizem que essa música ela foi criada meio por acidente também, né? O compositor, ele estava lá tá bom, pensando obrigado, como fazer e tal. E ele estava, parece que, na frente de um sintetizador e tal. E eu não sei se esbarrou alguma coisa, daí fez esse efeito. E ele achou interessante, começou a desenvolver, a partir daí fez a... E ficou, eu acho que a música é um elemento fundamental no sucesso da série, né? Com certeza. E como é que é a história do longa-metragem? O negócio da filme é do longa? Não, é da série. O negócio no deserto? Sim. Como é que é isso? Na verdade é o seguinte, por questão para baratear os custos, muitas séries e até filmes são feitos em outros países, são rodados em outros países, não nos Estados Unidos. No caso do Arquivo X, ele é rodado em Vancouver, no Canadá. Por questão assim, o pessoal o custo é mais barato, a mão de obra é mais barata. Só que o problema é o seguinte, em determinado episódio, se não me engano, chama Anasazi, o episódio e tal. Anasazi. Eu não lembro exatamente qual que era a temporada. A cena se passava num deserto do sudoeste americano, que é aquela coisa mais vermelha, assim, aquela coisa bem quente e tal. Coisa que muito difícil... É um episódio que tem a ver com o negócio de índio, de lendas índias e tal. Eu não me lembro, não? eu acho que sim. Eu acho que sim, exatamente. E no Canadá eles não conseguiam esse cenário e tal. E para manter o prazo e tal, e sair e tal, a tempo certinho, o que eles fizeram? Sem ter que sair do Canadá, né? Eles alugaram uma pedreira e pintaram a pedreira de vermelho. Foram gastos assim, milhares de galões de tinta vermelha. E depois, na hora da edição, acrescentaram algumas fotos para dar a questão do fundo, da perspectiva, e com isso conseguiram simular. Aí mostra bem, assim, o Mulder aparecendo e tal, aquele tipo vermelhão e tal. Vamos ver. Ficou muito legal, foi... Um ano nós fomos das calotas glaciais polares até os desertos do sudoeste. Tudo isso sem sair de Vancouver. Eles pintando e tal. Uma pedreira e mais de 1000 galões de tinta vermelha e pintamos na cor do deserto mexicano. E deixaram depois isso pintado de vermelho lá. Aí... Misturando tudo para criar a impressão muito boa, por sinal, ficou muito bem feito, ido ao sudoeste dos Estados Unidos. Esse seriado, eu acho que ele foi se perdendo, né? Como é o nome? Chris Carter, né? Chris Carter. Ele foi pirando, porque tem uma hora que de repente você não entende mais nada. Isso é uma das principais reclamações assim, dos fãs e principalmente... porque assim, os fanáticos assim, sempre gostam, assim, sempre costumam ver as relações, as coisas que são colocadas meio assim, escondidas e tal. Mas o usuário normal, assim, o telespectador comum nem sempre Ele sabe. Fez um outro seriado depois que também é mais incompreensível, com Val Kilmer. Como é o nome? Bom, tem o Milênio. E tem um com Val Kilmer. Mas vamos passar agora aqui para o Brasil com a história... Antes eu queria falar do Jornada das Estrelas, que eu falei ali com o Alex, né? No começo, era um seriado que estava fadado ao fracasso, é isso não? Na verdade, ele fracassou, né, a primeira temporada, a primeira, assim, exibição, digamos, dele. Porque desde o começo, assim, o primeiro episódio, na verdade, teve que ser refeito, o piloto, porque não gostaram, não ficou bom, né? O primeiro episódio não tinha o William Shatner, era outro ator e tal. E na estreia, mesmo depois que mudaram, a empresa, o estúdio até quis apostar na ideia, refez o piloto, colocou no ar, mas parece que não foi bem, tanto que o próprio criador, o pai do criador, Gene Roddenberry e tal, se desculpou com os vizinhos no dia da exibição, pela obra, se desculpou com os vizinhos por um negócio que era considerado tão ruim e tal. Agora, dizem que o grande investimento, exatamente depois deu certo, porque como eles tinham pouca verba, o grande investimento foi nos autores. É verdade isso? Quer dizer, em quem escrevia os episódios.
Sim, na verdade, não conheço a história a fundo. Não, o que eu sei, assim, que a guinada mesmo para o sucesso de Jornada das Estrelas aconteceu nos anos 70. É uma série que foi lançada nos anos 60, se não me engano, ela teve 3 temporadas e ela acabou. Aí, só que é o seguinte, nesse meio tempo, assim, por falta de audiência, então, né, por baixa audiência, só que nesse meio tempo, eles conseguiram arrumar uns fãs, assim, tão ardorosos, hoje são conhecidos por trackers. Tem até línguas, né? Sim, sim. E que eles ficaram insistindo tanto que foi reprisado nos anos 70. E até mudaram o horário também. Parece que isso também foi uma peça-chave para a série depois fazer sucesso. E aí sim, na reprise que ela começou a dar certo. Engrenou. Sim, engrenou de verdade na época do Guerra nas Estrelas. Porque o que aconteceu? Claro. Naquela época existia uma ideia de relançar o seriado, assim, fazer uma nova versão, só que seria para TV. Com o sucesso de Guerra nas Estrelas, o estúdio quis procurar alguma coisa parecida. E sapecou o jornal. Estava lá o Jornada das Estrelas mais ou menos em produção, virou filme. O Vigilante Rodoviário, que é uma experiência de seriado brasileiro, como é que é a história? Era para ser com uma motocicleta? Não, na verdade a história é a seguinte, é um seriado do começo dos anos 60, se não me engano, ele teve 2 temporadas, 60 e 61, ou 61 e 62, não lembro certo, o ator é o Carlos Miranda. E o que aconteceu foi o seguinte, no comecinho, ele tinha uma moto, uma Harley Davidson, 1952, uma moto linda assim. E o cachorro, o companheiro dele, que chamava Lobo, ele ficava na traseira. Só que em um episódio, aconteceu um acidente que o cachorro queimou o rabo no escapamento. E aí ele ficou traumatizado, que não conseguiam fazer o cachorro subir de novo na moto. Sim. Aí por conta disso... Ele é cachorro, mas não é burro. Então, não tinha dublê. Por conta disso tiveram que mudar, porque o Lobo é que era a grande atração do seriado, Sim, né? Exatamente. E tanto que aí, para não ter que tirar o personagem e tal, eles mudaram o carro, aí colocaram um Sim Caxambó. É verdade. Que é muito bonito. Eu me lembro bem desse seriado. Sim. Vamos, para terminar, só mostrar aqui o Super-Homem feito pelo George Reeves no seriado. Sim, dos anos 50. No seriado dos anos 50. Renata, por favor, vamos pular lá pro Super-Homem. Que ele já ficou... Ele era meio gordo, né? Era um Super-Homem meio gordo. Não sei como ele voava, aliás. Ele era bem gordinho. Então, na primeira temporada, que é preto e branco, que acho que as 2 primeiras são preto e brancas e mais coloridas. Ele é bem magrinho, assim, né? Depois parece que foi mais... Um sucesso é o Derico. Então. O Derico, quando chegou aqui, era um palito. Hoje em dia, já é um senhor próspero. Vamos ver, por favor? Essa é a primeira temporada. Eu acho que é o Super-Homem. Parece que cheguei atrasado de novo. Tentei enfrentar o Homem da Cicatriz, Super-Homem, mas ele bateu na minha cabeça e fugiu com a faca. E ele era louro, olha só. Já sei por que querem. Esse uniforme dele, na verdade, era marrom, para dar o contraste necessário para as TVs PB. Agora tem um trecho a cores, por acaso? Não tem? Agora você vê que ele era meio gordinho mesmo. E o trágico é que parece que esse ator se matou depois, é verdade? Sim. Ele teve uma... Na verdade, tem 2 histórias curiosas dele. Uma é que na hora que ele levantava para simular o voo, ele dava um pinote forte mesmo, ia com vontade. Dizem que numa época, assim, como você tinha falado, que ele já estava mais famoso, assim, igual o Derico e tal, aí ele chegava a tremer o cenário. Mais famoso. Chegava a tremer o cenário. Porque ele dava um pulo, assim, tal, dava uma tremidinha e tal. E ele teve uma história meio trágica, né? Que com o fim do seriado, o George Reeves não conseguia, assim, trabalhar novos mais trabalhos. nada. Porque ele ficou tão, assim, marcado com o personagem, que eles não queriam mais contratá-lo, assim, né? Para outros papéis. E aí ele foi encontrado morto no apartamento dele e tal, terrível. Foi uma coisa muito... abalou bastante na época. E algumas pessoas não acreditam que não foi suicídio, porque dizem que na época ele estava bem e tal. Mas, assim, tudo leva a crer que foi suicídio mesmo. Bom, eu conversei aqui com o Manuel de Souza, especialista em seriados antigos de TV e em história em quadrinho. Manuel, obrigado pela tua presença. Daqui a pouco a gente volta.